E o tema de hoje, companheiros e companheirinhas, o tema de hoje é recaída. E o meu amigo Aguinaldo tem aí uma boa experiência com o trabalho dele, levando mensagem de recuperação em clínicas, né? Ele também tem um trabalho muito interessante, muito bacana, aliás, muito expressivo, né, com as famílias, que as famílias, quando a gente fala de adicção, do mundo da dependência química, alcoólica, as famílias acabam ficando meio de lado, né? O foco é sempre no adicto, no alcoólico, e o ambiente que os adoeceu é o mesmo ambiente que acaba adoecendo uma família inteira, né, Aguinaldo? Conta um pouco para mim da sua experiência a respeito do nosso tema de hoje, por gentileza, irmão. Se surgiu na família uma pessoa que bebe, né? Ou uma pessoa, especialmente numa questão mais elevada, que usa droga, é porque provavelmente a família tem algum problema e essa pessoa mais fraca emocionalmente acabou mostrando, né? Muito bem. Aí o ciclo de situação da dependência química vai gerando N situações catastróficas, né? Polícia, bater carro, dever para traficante, enfim, aquelas coisas de usuário. Muito bem. Esse desastre que entra na família faz com que não tenha outra maneira de ser, com que o dependente químico, o usuário, o adicto, como queira, ele se torne ali o detonador, né? Então, o que a família quer? A família quer apagar o incêndio. Então, a família quer apagar o incêndio, né? E aí existe a ilusão, né? Que o camarada ficou internado 8 meses, 10 meses, ele tá curado, né? E aí, questão da família, né? O maior terror, né, é a recaída. O maior terror, né? E se toca no assunto, não, existe a possibilidade, como é uma doença, toda doença tem a sua recaída, existe a possibilidade que ele volte a usar. Nossa, não dá, não, agora ele ficou 8 meses internado, não, mas agora ele está tomando medicamento, não, mas agora ele está fazendo clínica dia, não, mas agora ele está frequentando narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, né? Não, mas agora ele está indo todo dia, né? Só que foi muito interessante a primeira vez que eu comecei a acompanhar esse trabalho, porque que existia a palavra recaída, né? Eu não conseguia entender, eu falei, mas por que recaída, né? Na verdade, é que o camarada já chega no programa, no grupo, na Irmandade, caído. Ele já chega caído, né? E aí a questão de não aceitar que está caído, né? Se ele voltar, ele se torna um recaído. Entendeu a lógica? Caiu de novo. Então, oi? Caiu de novo. Não, recaiu, caiu de novo, né? Que nem tem ressentimento, que é sentir de novo. Muito bem. Agora, como o assunto é específico de recaída, né? Tem que entender primeiro, né? Primeiro de tudo. Quando você fala, especialmente em doença, ausência de saúde, né? Não é uma doença natural, é uma doença por questão emocional, acaba sendo provocada, né? No caso do alcoolismo, existe o alcoolismo crônico, a Organização Mundial de Saúde reconhece o alcoolismo como doença, né? Tal, beleza. Mas a questão principal é como é que trata a recaída no campo espiritual, né? Porque essa doença, alguns profissionais dizem que ela é uma doença biopsicossocial, beleza, tá. Mas quando você chega numa programação de 12 passos, numa Irmandade de 12 passos, eles dão explicações um pouquinho mais detalhadas. Por exemplo, que é uma doença física, né? Então, no começo, cuidar ali quando você chega, por exemplo, em Narcóticos Anônimos, diz lá, evite hábitos, lugares e pessoas. Beleza, pessoas você olhou vamos colocar aí um nome bem em cima, o Zeca. Você bateu no Zeca, o Zeca não tá muito legal, né? É meu amigo e tal, beleza. Mas o Zeca curte uma parada ali que não é legal e como eu passei por uma situação, o Zeca ainda pode usar, né? Tá, beleza. Bom, aí pessoas. Aí lugares. Aí o Zeca costuma frequentar ali aquela esquina tranquila, né? Que depois daquela árvore lá, né? Pá. Bom, beleza. Mas daí, como é que faz com o hábito?
né? O hábito. Então, aí que começa, fale, Marco, pode falar. O hábito é interno, é um procedimento interior, ferrou. Isso. Mas aí que tá. Aí que começa a mudar o hábito. Então o camarada, ele tem a ilusão, né? Ele tem a ilusão dentro do hábito que, por exemplo, pô, eu não corri, eu vou correr. Beleza. Eu vou fazer yoga. Beleza. Eu vou fazer balé. Não tem problema nenhum. A questão é, como a doença, ela é uma doença que tem 4 níveis. Ela tem 4 níveis. É aí que tem que tratar os 4 fatores de cada nível. Porque cada um é 25%, o que faz 100% do indivíduo. E se ele não cuidar dos 25% de cada parte, dos 100%, ele vai recair. Ele vai recair. Não tem como. Então, por isso que é importante aquela história. Em Narcóticos Anônimos, fala assim, evite a primeira dose, né? Então, a recuperação também é uma dosagem, certo? Uma dosagem. Então, vamos lá. Primeira parte, 25% espiritual, 25% mental, 25% emocional e 25% físico. Aí o cara entra, ele quer fazer 100%, ele quer ser um campeão mundial ele quer ser um campeão mundial de karatê. Então é 100% esporte, né? Tudo bem que tem a parte mental, tem a parte emocional, beleza, mas não tem a parte espiritual, não tem. Quando eu falo a parte espiritual, é importante entender o seguinte: a parte espiritual é o contato com outras pessoas que me faz lembrar, porque essa doença, a doença do esquecimento, que me faz lembrar, né, para quem tem esse problema, durante o tempo de uso. Então, tem uma experiência no começo, bem no pioneiro dos Alcoólicos Anônimos, do Bill W., né, que ele fala que ele levou a mensagem para 12 caras. Ele levou a mensagem para 12 caras, beleza. E daí os 12 recaíram. Tá? Voltaram a usar. Beleza. Aí, aquele abraço, Juliano. Aquele abraço. Que bom que você está aí, companheiro. Aí, bom, o que a gente consegue perceber disso? Né? O que a gente consegue perceber disso? Que ele falou, cara, eu levei a mensagem para 12 caras. E os caras não pararam de usar, não pararam de beber. Aí o médico falou para ele, mas você não bebeu. Então, essa que é a grande jogada quando o cara vai para uma irmandade, uma irmandade anônima, a grande jogada. Então, por exemplo, já vi várias experiências, não, eu não estou mais usando, eu estou frequentando a minha religião de preferência. Beleza. Só que naquele ambiente não se trata do problema de dependência química. Não. Entendeu? Então, tudo isso. Existe a questão, por exemplo, até dizem que de repente o cara tá possuído pelo demônio. Pode até, do campo espiritual, até pode ser alguma coisa ali, mas as irmandades não tem a coisa assim tão mística, sabe? Então, aí, o problema em si, no campo espiritual, né? No campo mental, no campo emocional, né? No campo físico, beleza. No campo emocional, né? O cara vai e começa a tratar com psicólogo, nada contra, psiquiatra, é meio complicado porque medicamento é prescrito, beleza. Mas o que a Irmandade propõe dentro da programação para resolver esse problema? O padrinho quer dizer pai pequeno. Então, o padrinho faz que papel? O padrinho foi aquele cara que teve uma experiência não muito agradável, né? Que serve de referencial para dizer pro cara, ó, tô passando por essa situação, resolvi assim, fiz dessa maneira. Não é um conselheiro, sabe? Então, como foi anunciado, eu sou um simpatizante de 12 Passos e eu estudei toda a mecânica, como é que eles trabalham. Toda a mecânica, né? Como é que funciona o apadrinhamento, né? Aí vem outra coisa na mente do cara, ele começa a justificar. Não, eu preciso trabalhar. Quem que vai dizer que o cara não trabalha? Não, eu preciso ganhar dinheiro. Quem que vai dizer? Não, eu preciso transar, porque eu era impotente sexualmente, né? Eu preciso viver a vida, né? Só que é assim que começa a recaída. A recaída, ela é comportamental. E como é que é a recaída espiritual? Como é que é? A recaída espiritual são os ingredientes espirituais, que é a bondade, a fé,
o amor, a gratidão. Aí o cara começa a ser ingrato, né? Aí o cara começa com um desamor, porque também tem a parada lá deles do serviço, entendeu? Eu tô aqui falando como consultor em dependência química, né? Então a gente tem que observar qual é a mecânica e por que no geral tem tanto sucesso, né? Por que de um modo geral tem tanto sucesso? E eles não têm uma estatística de pessoas, então você vê pelo número de grupos, quanto mais grupos, aí tomando uma média, né? Que em cada grupo tenha 8 a 10, 15, 20 participantes. Então é feito por grupos. Aí você vai vendo que é outra situação que apareceu, que evitou, que é uma proteção para a recaída, é a participação em grupos. Eles perceberam que os grupos, né, no começo, em 1936, eles perceberam, se não tiver um grupo, o indivíduo não se recupera. Precisa do grupo. Por causa que daí vai fazer o quê? Vai fazer, né, a chamada terapia de espelho, né, ou espelhamento, como queira. Então, aí começa. E se o camarada, dentro dele, né, até no capítulo 5 do livro azul, ele fala: os que não se recuperam é porque não podem ou não querem ser honestos consigo mesmo. Não fala da questão do alcoolismo, fala com honestidade. Dizer o camarada ter o auto-engano dentro de si, não, mas ainda, sabe, aquela coisa que em Narcóticos Anônimos o pessoal fala, ter a reserva, né? Tem uma reserva, uma situação. Não, eu usei porque a minha mãe morreu. Não, mas tua mãe morreu, era um forte motivo para você não ter usado, porque onde ela estiver, ela vai ver você usado, ela vai chorar, né, em outra dimensão. Então, a questão do lado espiritual é a parte mais forte e é realmente uma negligência, né? Porque a fé, você tem que estar em constante aperfeiçoamento, né? A bondade, né? Os maus pensamentos, o camarada tem que estar numa luta dele com ele mesmo, entendeu? Ele tem que estar ali lutando com ele. Até no começo eles falam 90 dias, 90 reuniões para entender, né? E daí depois vem aquela coisa do vivendo um dia de cada vez, né? Então, o que é falado quando o camarada recai? Primeira coisa, ele esquece que ele é doente. E isso é padrão. Segunda coisa, esqueceu que é doente, automaticamente ele começa a falar mal da Irmandade, né? Onde os caras vão, aqueles caras lá, pô, ficar falando desses assuntos, entendeu? Isso não traz coisa positiva a mim. A terceira coisa, ele não frequenta mais, né? Ele começa a dividir, então ele começa uma recaída espiritual. Ele começa a perder a fé no programa de 12 passos, ele começa a perder a fé na prática, ele começa a perder a participação, ele começa a não querer contato, ele não quer mais falar dele, ele começa e também tem várias questões, às vezes o camarada chega lá e começa a ensinar, né? Esquecendo que ele é um aluno. Então, a recaída, e ela não é uma coisa assim que ela vai, por exemplo, o cara, por exemplo, acho que semana passada, não sei bem, eu encontrei na rua um camarada que ele tinha trocado umas ideias com ele, e ele estava bem louco, né? Aí, e ele estava ali naquele momento, quando eu encontrei ele não tinha recaído um dia anterior, ele já estava recaído há um ano atrás, né? A recaída, o cara, por exemplo, hoje é dia 6 de junho, né? O camarada, ele já recaiu de dia 6 de junho de 2024. Ele só está ali esperando uma oportunidade. A recaída não é assim. O cara sai do grupo. Não, o cara saiu daqui, brigou e foi usar. Não, ele já estava recaído. Ele já tinha perdido a fé. A mente dele já não tinha mais, ele não tinha mais fortalecido a mente. Emocionalmente ele já estava cheio de raiva, de preocupação, de ressentimento. Aí ele só coroou. Foi lá e usou, entendeu? E o pessoal às vezes acredita, né, que a recaída, ela faz parte da recuperação. Não faz, cara, não faz. A recaída faz parte da doença. Se o cara tá recaído, ele ainda não tá, entendeu? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, Marco. Quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Não tem em nenhum lugar nas literaturas. Eu sou uma pessoa muito interessada nas leituras de todos os livros dos anônimos, né? Uhum. Em nenhum lugar fala que a recaída faz parte da recuperação, não faz. Mas, por exemplo, no folheto do NA, recuperação, é até um capítulo do livro azul, recuperação e recaída, mas também é um folheto. Fala que uma recaída pode ser um trampolim para que a pessoa finalmente entre em recuperação, quando ele está na teimosia e ainda não entendeu o programa. Agora, você falou uma coisa de grande valor aí. A recaída, para começar,
Ela não é a hora que o cara foi lá, fumou um cachimbo, fez um baseado, cheirou uma carreira ou tomou um gole. Não, ali terminou a recaída. Ela começou, como você bem falou, um ano antes. Às vezes a pessoa vai cultivando essa recaída por anos, né? Eu já vi pessoas recaídas durante anos, até frequentando a sala, mas namorando possibilidades de uso, namorando a doença, sabe? E aí, quando ele coroa com o álcool e a droga, aí fechou a recaída. Aí ele vai pro arrebento. Outra coisa que é importante quando a gente fala de recaída, primeiro, na minha, aí é uma visão pessoal minha. Recaída é diferente de volta ao uso. Recaída, na minha opinião, é quando a pessoa já está sob o processo dos 12 passos, já está vivenciando os 12 passos e ele entrou em recuperação efetiva. Ele está evitando pessoas, lugares, hábitos, está frequentando reuniões, tem um padrinho ou uma madrinha, aí ele já está em franca recuperação. E por um deslize qualquer, na verdade não existe deslize, mas existe, como você falou, você tem reservas para com alguma parte do programa e você vem a ter esse deslize. Mas aí eu acho que é recaída. Agora, o cara acabou de voltar da clínica, fez a internação dele nas coxas, nunca escreveu um passo, não quer entrar no programa de 12 passos, saiu da clínica uma semana, voltou a usar, isso aí não é recaída. Eu não gosto nem de chamar isso aí de recaída. Isso aí simplesmente ele voltou ao uso. Ele interrompeu o uso porque, por vários motivos, a família estava de saco cheio, internou ele ou compulsória, ou acabaram convencendo ele que ele precisava de uma internação, ou então, mesmo na rua, ele resolveu que não aguentava mais, ele só deu um tempo. Aí não é recaída, né? Aí é volta ao uso. O que você acha disso, Aguinaldo? Essa colocação tua é que nem o abstêmio e o sóbrio, né? Boa! É a mesma coisa. O camarada tá abstêmio, daí você vê que ele tá descontente, ele tá brigando com a namorada, com a mulher, ele tá xingando a faculdade, ele tá xingando o trânsito, entende? Então ele tá abstêmio, né? Ele tá abstêmio. Agora, quando ele tá em recuperação, por isso que eu falei, uma doença comportamental, né? O que você citou aí, porque tem que ter um tempo, né? Assim como o cara usa e dá um tempo para fazer efeito, tem que dar um tempo também para a recuperação, né? E o tempo para recuperação muitas vezes depende de cada um, né? Porque às vezes o cara fala, eu estou me sentindo bem e tal, não sei o quê. Mas essa doença é a doença do auto-engano. É a doença do auto-engano, né? Então, o cara tá... Então, é uma coisa pesada de falar, entendeu? Mas o tempo mesmo, que nem você citou, 5 anos. Uma faculdade, né? 4 a 5 anos. Então o cara tem que fazer uma faculdade. O cara tem que fazer a faculdade da vida, né? Ele tem que mudar de emprego, mudar o cor de cabelo, e começar a experimentar, né, a sobriedade, pagar as contas, começar a perceber o que ele quer. Então, se ele não dá esse tempo para ele mesmo, para colocar o pensamento, é lógico que ele só deu um tempo porque existe um ciclo. Certo? Aí que entra a família. Então existe um ciclo. O cara usa, ele já sabe que a família vai apoiar, vai internar. Vai colocar medicamento, ele saiu, ele usa, a família vai apoiar, aí ele vai de novo, vai ser internado, medicamento, o cara sai, usa, entendeu? Vai ficar nesse ciclo, né? Porque a mente do cara já sabe. Agora, se no ciclo, né? No ciclo, por exemplo, tem uso, internamento, família, saída, uso, internamento, é um ciclo. Se esse ciclo for... Pode falar? Uma roda de samsara, né? Exatamente. Então, se nesse ciclo, né, por exemplo, a família quebra o ciclo, né? Por exemplo, o cara usou, a família não vai mais internar ele na clínica 5 estrelas, entendeu? Esse é o primeiro passo, porque tem custo, né? Tem custo, 1, 2, 3, 10, 15 internamento, tem custo, daí uma hora vai exonerando. Eu conheço pessoas que já chegaram a vender até
carro, terreno para pagar internamento, o cara saiu da clínica e voltou a usar, né? Por quê? Porque justamente isso, né? Não teve nada a ver com profissionais, não. É que ele já sabia do ciclo. Então, quando a família cortou o ciclo, não, a partir de hoje você não entra mais, mas eu vou dormir na rua. Não, você vai dormir na rua. Não tem problema nenhum. Não, mas eu preciso de dinheiro. Não, hoje não vai ter mais dinheiro. Então, a mudança de comportamento da família, né? Porque a família se sente culpada, a família se sente responsável, a família... Então, parte do processo de recuperação dentro da recaída tem a ver com a mudança de comportamento da família, que também está emocionalmente comprometida e emocionalmente doente. Entendeu? Então a visão que a mãe tem de instinto materno, o pai que tem de instinto paternal, qual é o pai que vai apresentar para a sociedade? Esse aqui é meu filho, mendigo, morador de rua, usuário de droga. Não existe isso, não existe. Né? Então até entender que o pai não falhou como pai, que não há culpa, né? Que todo esse trabalho, quando né? É outro grande mecanismo da recaída, é quando o dependente químico percebe a culpa da família e manipula, entendeu? Então, pode falar. Mas eles lidam muito com... Eles não, né? Nós, adictos, somos muito manipuladores e entendemos qual é o ponto fraco da família e aonde a gente vai entrar para continuar com a doença ativa. Você falou uma coisa muito importante, mas antes, ó, tem dois comentários na nossa live aí. Primeiro, a Mari falou que existem altos e baixos da vida, normal. Uma pessoa normal tem altos e baixos, e eu concordo com isso. Agora, no mundo da adicção, esses altos e baixos, eles são sentidos de maneira muito mais intensa. Tem um programa Independência meu que eu falei, que é o homem com uma turbina na cabeça e uma lente de aumento no peito. Isso é a doença da adicção. A gente aumenta os altos e abaixa os baixos. A gente é muito mais intenso, né? Só que quando a gente tem um programa de vida nova e um programa que pode nos proteger do uso, a gente tem que usar as ferramentas do programa. A obediência é essencial. Aí a Patrícia falou ali, ó, que ela conhece também, né, famílias, que essa doença é a pior do mundo. Realmente é uma doença difícil, mas olha, eu tenho essa doença e eu abençoo essa doença. Hoje em dia eu consigo ter uma outra compreensão da doença. Porque se a gente ficar naquela coisa de, vai acabar no fluxo da Caracolândia, mas não, a doença também tem um outro aspecto que é muito importante, que é essa idade. São pessoas intensas, extremamente inteligentes, extremamente emocionais. Se você usar isso pro bem, dá tudo certo. Eu sou abençoado hoje em dia com essa doença e tudo bem, não é fácil lidar? Não é, mas dá para viver numa boa. Agora, você falou um mecanismo de recaída aí, Aguinaldo, que, putz, eu acho que é um dos piores que tem. Relacionamento sexo-afetivo antes... Deus meu. Perdão. Que é o relacionamento. O programa Independência de domingo, eu vou falar justamente amor e romance. Uma dificuldade grande para o adicto. Fala um pouquinho mais do cara que vai e adquire o kit recaída, né? É uma moto CG usada, um Marlboro vermelho, um bique original e uma namoradinha que toma uma ou toma energético. Para mim isso aí já tá recaído, negão. Na verdade, essas coisas, aí que tá o que eu falei da questão do espiritual, né? O espiritual é a base, né? Mas como é que vai construir uma base espiritual? Então essas coisas que nem você falou do transporte, da namorada, situações, isso aí são coisas externas. Mas internamente, qual que é a proposta que tem na programação? A proposta é fazer uma autobiografia. Então, quando você faz uma autobiografia, é importante, porque o que o ser humano, ele não gosta, sempre vou voltar nesse assunto, o ser humano, ele não gosta de sentir dor nenhuma, mas a dor, ela é natural, dada a nós pelo Criador, certo? Então, o que tem que perceber? Se o camarada está sentindo uma dor, né, ele tem que identificar essa dor. E a maior dor que tem é a carência espiritual.
né? E como é que eu vou suprir essa carência espiritual? Eu preciso encontrar uma maneira de dar amor para as outras pessoas. No processo de dar amor, eu vou encontrando o auto-amor, que daí eu vou percebendo que eu tenho valor, que eu posso ser útil às outras pessoas. Então, um grande problema que tem quando o camarada para de usar é a autoestima. Você gosta da cor azul. Por quê? Porque o céu é azul, porque todo mundo... Não, eu não gosto da cor azul, eu gosto da cor preta. Não, mas preto é luto. Não, mas eu gosto da cor preta, a cor preta existe. Ah, mas eu gosto da cor verde. Então, começa onde está o meu gostar das coisas boas. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pela Marvel. Capitão América, Homem de Ferro, eu sou apaixonado, Super-Homem, o Lanterna Verde, entendeu? Sabe, o Sinestro, quando ele pegou a energia, que os vigias construíram o universo, a energia verde é a energia da vontade, através do anel do Lanterna Verde. Mas o Sinestro pegou a energia amarela, que é a energia do medo, né? Então ele se tornou muito poderoso através da energia do medo. E o medo, né? Ele é um dos maiores aliados que tem no planeta. Mas o cara, como ele está muito louco, um louco não sente medo. Por que ele não sente medo? Porque na mente dele ele cria um mundo só dele. E às vezes, como é falado de forma bem leiga, né? O camarada atravessou o espelho. Esse não volta mais, né? Então, quem ainda teve, como você citou aí, que você foi abençoado, porque você não entrou na fase crônica, né? A fase que não volta mais, né? Não tem, torrou os neurônios, a capacidade cognitiva, acabou, né? Tem uns que não tem o que fazer. O cara tá ali, realmente ele é um zumbi. Não, nem Deus pode fazer nada. Hã? A gente fala, atravessou o espelho, não volta mais. Não, existem casos e casos, entendeu? Agora, muitos desses casos poderiam ser evitados se houvesse uma conscientização maior da família, tentando ajudar, atrapalha, entendeu? É verdade. Tentando ajudar, atrapalha. Mas a mudança, então, é o que eu falei, né? Uma vez eu atendi um casal e tinha esse jogo, eu falei, troca os personagens. O cara falou, como assim? Falei, a mãe faz o papel do pai e o pai faz o papel da mãe. Quando chegou na clínica que foi conversar, o cara se perdeu. E daí ele daí a partir daquilo ali, não quer dizer, outra coisa que tem que entender, que não existe garantia contra a recaída. Por quê? Porque a recaída é espiritual, o cara pode ter uma crise de fé. A recaída é mental, né? Aquele diálogo mental que está na cabeça do cara, uma hora o lado mal pode vencer. O cara vai dizer, não estou conseguindo nada do que eu quero, mas aí que tá. A recaída pode ser emocional, não, ninguém me ama, né? Não adianta. Por que eu tenho que dar amor? Eu preciso receber amor, mas aí que tá, né? Então, e pode, em determinado momento, o olfato do cara, numa situação lá, o cara está sensível por uma situação e pode. Então, por isso que a manutenção, ela deve ser, primeiro no campo espiritual. Porque a última parte é a parte física. Então, inverter, aí que está o segredo. Existe a questão da inversão mental. Então, o camarada inverte. Não, eu vou comprar uma moto. Ele devia pensar, puxa, mas será que eu tenho condições, não de comprar a moto, mas o que a moto vai me proporcionar? Prazer. Ah, mas eu tenho uma namorada. Não, mas essa namorada eu pretendo ter uma responsabilidade com ela, ser fiel a ela, ou é só um ficar, um prazer imediato? São essas coisas que são o processo da recaída, entendeu? Pode falar. Entendi. Aguinaldo, olha só. A Patrícia Gonçalves, minha querida amiga, ela está perguntando como a família deve agir. Primeiro eu vou dar um pequeno exemplo de uma mãe, amiga minha, que agiu da forma como eu acho que deve ser a correta. Porque uma família, primeiro, ela precisa também estar em recuperação. Se você tem um adicto em casa, ou um alcoólico, ou pessoas com problemas, né, por uso de substâncias, é importante que a família também procure ajuda. Porque a adicção é uma doença familiar. Não é uma doença, não é só o adicto que está doente. O sistema familiar inteiro adoeceu junto com esse cara. Então, aquele discurso de quem foi usar droga foi esse vagabundo e eu tô tudo bem,
uma mãe falando isso, ela já não está entendendo que ela também desenvolveu uma outra condição chamada codependência, e que os comportamentos dela são muito semelhantes aos comportamentos do adicto. Então ela tem negação, justificação, desconfiança dos outros, racionalização, e todos aqueles mecanismos que fazem parte da adicção também faz parte da codependência. Ou seja, a família também tem que ter tratamento, ela precisa estar assistida, né? E os mecanismos de facilitação, como muito bem falou o Aguinaldo agora, que é justamente você pagar, por exemplo, todas as internações, o cara bate o carro, conserta o carro, o cara precisa de dinheiro, dá o cartão, todas essas facilitações têm que acabar na hora. Inclusive, o que o Aguinaldo falou, que é o mais radical, né, é que não entra mais em casa. Nego que estiver usando na minha casa não entra, a casa é minha. Isso aí pode acarretar, pô, mas e se o moleque morrer? E pode acontecer. Só que aí é uma escolha do moleque. Então, se o moleque resolver, ele tiver elucidado a respeito da recuperação, a família estiver muito bem alicerçada no programa também, e falar, amigo, filhinho, você quer usar? Aí o problema vai ser seu, você sabe as consequências, você sabe que a sua doença é mortal, você sabe que você pode sair por essa porta hoje e não voltar mais, mas aqui na minha casa eu não permito mais, eu não vou ser conivente com a sua doença. Se você morrer, eu vou ficar muito triste e vou ter que te enterrar, meu filho. Vai ser a pior coisa que eu já fiz na minha vida. E isso aconteceu com uma amiga minha. Ela deu a opção de recuperação por várias vezes pro filho dela. O filho dela optou por usar. Ela falou, você vai sair daqui, você pode não voltar. É isso que você quer mesmo, meu filho? É, minha mãe, eu quero usar. O cara foi e nunca mais voltou e ela teve que enterrar o filho dela. É triste? É triste. Mas se não for dessa forma, se você não segurar bem no cabresto dessa doença, ela vai acabar com a vida de toda a família. É muito importante isso. A família tem que entender que existem grupos familiares para eles também. Eles têm que estar em recuperação. Aguinaldo, a gente falou que ia ficar só 20 minutos, já faz meia hora. Faz um fechamento aí e a gente vai encerrar a live, negão. Eu só quero, antes de fechar a live, qual foi a pergunta que ela fez ali mesmo? Como a família deve agir? Bom, primeiro, se você quer saber se você não é dependente de uma coisa, você tem que tentar viver sem ela. É simples assim. Não, eu não sou dependente de oxigênio, então morre. Morreu. Morreu. Porque eu sou dependente de oxigênio. Muito bem. Aí, existem 3 pontos, só para fechar a live aí, né? E não deixar essa pergunta dela no ar. Existe o dependente químico que depende da droga. E existe o codependente que depende do dependente químico, certo? Então, o dependente químico, ele tem que se abster da droga. E a família tem que se abster do dependente químico. Não sei se eu me fiz entender. Então, perfeito. Aí o que acontece? O dependente químico, ele evita a primeira dose só por hoje, lá na dele. Ele tem que cuidar da doença dele. E a família tem que deixar ele viver, certo? Aí todo esse processo é para entender que o dependente químico depende da droga e a família depende do dependente químico não estar usando. Quer dizer, a família não está vivendo porque está dependendo do sucesso dele. Então a família é codependente. Entendeu? E daí tem que trabalhar essa codependência. O que está por trás, né, da mãe que quer se esconder atrás do filho? O que está por trás do pai que quer que o filho seja melhor que ele? O que a pessoa tem de deficiência? Por isso que é difícil, porque a família tem que olhar para ela. A mãe tem que olhar para ela. Se no momento da gestação ela queria essa criança, que daí ficou registrado na memória genética 20, 30, 40, que gerou o trauma, né? O pai tem que olhar e ver se em determinado momento não projetou no filho um super-homem e o filho não é, porque todo pai quer. Então a família precisa desse tratamento de uma forma muito mais séria, sem a questão do cara estar usando ou não, porque ela já é um problema e o dependente químico mais fraco mostrou o problema. Outra coisa, só para fechar, acho que essa parte aí já ficou, acho que ficou bem esclarecido. Se não ficou, sexta-feira que vem nós estamos aqui de novo. Agora,
Tem uma pergunta aqui para fechar a live. O cara, o Juliano perguntou assim, como é que vocês veem, né, a derrota total? Cara, o único país no mundo que jogou uma bomba atômica em outro país foram os americanos, nos japoneses. Quando eles viram o poder de destruição da bomba, nós nos rendemos. Então, quando o camarada percebe o poder de destruição, e não mata assim no estalo, mata desmoralizando, mata a pessoa se sentindo um lixo, né? Ele se rende. E o primeiro passo, dentro dos 12 passos, né? É exatamente isso. O primeiro passo é a aceitação. Aceitar que perdeu. Depois vem a rendição e daí derrotado não questiona. Então, aí que entra a questão do poder superior, a decisão de Deus, que é assunto para as próximas conversas aí. Bom, por enquanto, Marcos, só me resta agradecer, né? A gente calculou... Eu que agradeço, meu irmão. Sempre muito elucidativo estar com você. Agora, galera, toda sexta-feira, exatamente às bate 8 horas, nesse mesmo bate-canal, no programa Independente, a gente vai ter esse bate-papo de recuperação. Eu e Aguinaldo, espero contar com a presença de todos aí. Quanto mais, melhor. Vamos somando. Obrigado, Aguinaldo. Fica com Deus aí. Grande abraço, meu irmão. Outra coisa, só para fechar, pode mandar para o Marco sugestão de pauta, de tema, pode mandar pergunta. Se a gente não souber, a gente vai buscar a resposta junto. Fiquem com Deus aí, forte abraço, até a próxima semana. Muito obrigado. Obrigado, até galera, brigadão. Valeu, beijo no coração.